Conosco aqui, Michael Combat. Bom dia, Michael. Bom dia, JP. Bom dia, caro ouvinte. Então, este é o Boletim com Maicon Combat, o cara do trânsito e da segurança na grande Florianópolis. E esse dia chuvoso aí, temos um trânsito bem intenso em vários pontos. No norte da ilha, quem está ali pela SC 406, entre Rio Vermelho e Inglês, tem ali um congestionamento bem grande. E quem vai ao centro, ali no cruzamento da 403, aquela região do Avan, do Forte Atacadista, para 401, na alça de acesso, temos um acidente com uma retenção ali. Então, paciência quem estiver passando por ali. E mais à frente, quem vai para o centro pela SC 401, ali na região do Saco Grande, tem um ponto de retenção com congestionamento, dá uma melhorada, e ali perto da Decathlon, do Floripa Shopping, começa aí um grande congestionamento que emenda com a Avenida da Saudade, e ali próximo à Avenida da Saudade, quando dá aquela conexão com o 404, próximo ali da região do cemitério que tem ali, também temos um acidente reportado bem no comecinho da Avenida da Saudade. E mais congestionamento também, inclusive no sentido de quem vem do centro pela elevada do SIC ali até metade da Avenida da Saudade. Quem está na SC404, região do Cepom, também temos um ponto de retenção. E quem desce o Morro da Lagoa da Conceição, o congestionamento já está ali no pé do morro, já no bairro Itacorubi. Quem acessa o binário da deputada Antônia do Vieira, também tem aí congestionamento no acesso e durante todo o binário. A Beira-Mar Norte já também tem bastante congestionamento, principalmente ali nas proximidades do Beira-Mar Shopping, e tem congestionamento no sentido centro-bairro também, e acidente nas proximidades do Beira-Mar Shopping nesse sentido também, sentido norte. Quem está mais ao sul, na SC 406, ali do Porto da Lagoa para o Rio Tavares, aquela região da Pedrita, Lagoa Pequena, tem congestionamento. E mais para frente, passando o Open Shopping em direção ali à elevada de acesso ao Campeche, também tem um trânsito bem complicado. Mais ao sul, na SC 405, quem vai ali passando o Trevo do Erasmo para frente, tem um grande congestionamento, próximo daquele shopping Oca que tem ali. E mais para frente, na região dos Atacadistas, próximo ao trevo de acesso ao aeroporto, também temos congestionamento. Quem vai para o centro, pela C401, na região da Costeira, tem também congestionamento, principalmente naqueles semáforos que tem ali. E quem tenta entrar na ilha, pela BR-282, a via expressa, está aí um forte congestionamento com muita densidade de veículos. Passamos agora ali, filmamos, tem bastante veículos na via expressa mesmo. E a partir do quilômetro 3,5 também tem congestionamento para quem está saindo, né, saindo aí em direção à BR-101. E a BR-101, quem vem de Biguaçu, temos aí bastante congestionamento. Já no bairro Jardim Janaína, começa ali um grande congestionamento, tem acidente pelo caminho, chegando ali no bairro Serraria, tem mais acidente um pouco mais à frente, mais outro acidente no 202, uma trinca de acidentes aí antes de chegar em Barreiros. E também tem acidente na região de Barreiros. Pista escorregadia, é isso aí. Até fica a dica aí, ó. Quem não calibrou o pneu, para no posto, dá uma olhada que numa freada pode perder aí o controle do veículo. Calibrando, dá uma melhorada. E em direção à Palhoça, temos aí um trânsito relativamente tranquilo, já no sentido inverso, de quem vai da Palhoça para São José. Tem uns congestionamentos lá no 216, 215, 214, tem acidente ali na altura do 214 também. E vamos um trânsito um pouco melhor na altura do quilômetro 210. Está bem tranquilo ali na região do 210. E temos aí nas marginais, principalmente ali na região do 209, o acesso ao hospital regional, Forquilinhas, e também na região ali do Mundo Caro, nas marginais com congestionamentos, marginais norte e sul, inclusive. No mais, tem aí um trânsito, um dia abençoado, mantenha a distância de segmento, lembre de calibrar os pneus. Um abraço do Michael Combat e hoje estamos por aqui. Ele fica monitorando e quando pelo menos 2 fatores ficam num índice determinado, acaba tendo alagamento. Então eu consigo ter uma previsão aí, às vezes até 4, 5, 7 dias de antecedência de quando vai ocorrer esses alagamentos. Então a gente vai começar a divulgar agora esse aplicativo, que ele já passou aí em vários testes, está bem avançado. E a gente acaba de receber aqui o Cláudio. Bom dia, Cláudio. Bom dia, meu amigo. Bom dia,
Não, é isso aí. Para a gente é um prazer te receber aqui. A gente te aguarda sempre aqui com notícias atualizadas aí da nossa região. A gente sabe que algumas situações aí vão saindo. Sempre quando eu falo do novo elevado aí, no elevado do SIC, eu sempre lembro de ti. Falo, poxa, o Claudio sempre fala ali daquela proteção e tal. E a gente está fazendo mais um elevado. Será que esse próximo elevado vai ter uma proteção ou vai ser mais um ponto para acidente acontecer ali? Olha, a gente espera que finalmente, né, com a construção desse novo elevado, a gente tenha ali um defeso para que a gente não seja catapultado lá de cima. Em conversas que a gente teve, né, prévia com a própria prefeitura, no começo eles fizeram um pouco de resistência no tocante a colocar um alambrado de segurança. Segundo eles, né, podia ser que esse alambrado viesse a ser um problema para nós. E a gente sempre deixa claro que mais vale a gente esbarrar no alambrado e ficar lá em cima do viaduto do que ser catapultado de uma altura de 6 metros. Né? E a gente sabe porque hoje, como já foi falado, 80% do Hospital Traumatologia hoje cobre aqui na região da Grande Florianópolis os motociclistas de forma geral. E ali é um grande vetor de acidentes graves. Cláudio, a gente sabe da tua expertise no assunto de mobilidade e tudo mais, né? E a gente tem visto aí também, eu acabei de passar por uma situação que eu vou falar agora, eu acabei de passar antes de chegar aqui, dessas motos elétricas agora que aumentando o número assim expressivamente, né? Eu agora saio aqui da rua Irmãos Vieira para entrar na José de Bernardi e a sinaleira da José de Bernardi fecha, Irmãos Vieira abre, você entra e faz ali a conversão à esquerda para seguir. Eu sigo um pouco mais à frente no posto de combustível ali, eu acabo virando à direita para vir para a rádio aqui. Sinal fechado e ele passou. Só que para quem está virando ali o carro, né, são duas faixas, quem está na faixa da direita, a gente acaba continuando na faixa da direita e vai em direção. E ele não parou. Eu tive que frear para ele poder passar, atravessou na frente do meu carro, foi no meio dos carros e foi indo sem nem olhar para o lado e nem os carros que estão dando sinal para poder entrar para a direita. Ele passou como se nada fosse nada, com o sinal fechado. Então isso está causando um transtorno no trânsito e acidentes também, né? Olha, com certeza. A gente percebe, né, que os autos propelidos, as bicicletas elétricas, elas vêm sim tomando conta, de forma exponencial vem crescendo. As regras, elas ainda não estão muito bem claras, né? Então eles praticamente fazem a mesma coisa que um ciclista faz. Só que a gente sabe, né, que esses autopropelidos, essas bicicletas elétricas, elas conseguem atingir uma velocidade muito maior e no final das contas, hoje a gente acaba esbarrando, porque frente com frente. Então vem um autopropelido daqui, vem uma bicicleta elétrica de lá, também divide espaço com a própria bicicleta, sim, o pedestre, o ciclista, o motociclista, o automóvel. Então a gente precisa de regras claras para que a gente possa de alguma forma mitigar uma série de acidentes que vem acontecendo. Acho que o Michael é a pessoa mais gabaritada para falar a respeito disso, porque acredito que inclusive deve ter de alguma forma, né, já ter resgatado pessoas, né, na pista. Já aconteceu, Michael, desse moto elétrico? Então, já aconteceu inclusive na frente do nosso posto aqui na Palhoça, acidente com bicicleta elétrica. E inclusive em junho, na nossa reunião do Conseg, a gente falou sobre bicicleta elétrica, inclusive o comandante Molina da Guarda Municipal de São José participou conosco lá da reunião, lá no Campeche do nosso Conseg, e falamos com a comunidade sobre bicicletas elétricas, autopropelidos. Uma empresa levou 3 modelos de bicicletas e autopropelidos para demonstrar para a turma como é que funciona, como é que não é. E é aquela história, a gente está aí, vamos lá, pelo menos desde 1997, quase 30 anos, 29 anos, para fazer as pessoas usar o cinto de segurança, para fazer as pessoas andar numa velocidade adequada, inclusive até antes a gente tinha radar, enfim. A gente já está aí há quase 30 anos para fazer coisas simples, que as pessoas cumpram coisas simples. Aí imagina a bicicleta, que é um negócio que praticamente chegou ontem, né? Sim. Então vai ter muito trabalho aí de conscientização, de educação, porque é aquilo que eu falo. O que aparece no trânsito? Falta de educação, mas não é só educação no trânsito, é educação de forma geral. Conto sempre aquela história de um evento que tinha um pessoal da polícia da Noruega. Aí perguntaram assim, pro comandante da polícia da Noruega, cara, como que é educação pro trânsito lá? Como que vocês trabalham educação pro trânsito lá? Cara, educação pro trânsito? O que é isso? A gente não sabe. Lá na Noruega, todo mundo sabe o que tem que fazer, todo mundo cumpre o seu dever e funciona perfeitamente. Aqui a gente tem a pressa, né? Tem o trânsito, tem a desorganização, as leis, elas precisam ser um pouquinho mais rápido,
né, a construção das leis, porque a evolução das coisas, eles estão cada vez mais rápido e a gente precisa evoluir. Por exemplo, né, o ECA, ele teve que se atualizar por causa das redes sociais, né, e um fenômeno que está tomando conta dos adolescentes, a gente vê muita coisa acontecendo, coisas ruins acontecendo, e teve que gerar aí a caráter de urgência leis para que cobrisse também essa questão online, né, as questões digitais. E agora também a gente tem os autopropelidos, assim, fala? Autopropelidos. Os autopropelidos também estão tomando conta da nossa cidade, não só, na realidade assim, eu já encontrei jovens que, sei lá, se você desse 15 anos ele estava muito velho, mas andando como se nada fosse nada, e aí eles andam na contramão, rindo, falando alto. Esses dias à noite também, vindo na Josué de Bernardi, também 4 adolescentes nesses autopropelidos bonitos, pareciam até uma moto se você olhasse de longe, andando na contramão, rindo, indo em direção aos carros e desviando em cima como fazem de bicicleta. Então, sem a noção do risco que é uma coisa como essa. Converter para a direita, no que eu vou converter para a direita, sempre com muita atenção, quando eu vi, veio na contramão um autopropelido desse, me assustou. Aí imagina se é uma pessoa que está distraída, uma pessoa de mais idade, né, que tem aquela dificuldade de reflexo, de percepção, e causa um espanto, assim, porque eles vinham a milhão, quando a gente no Rio Grande do Sul vinha correndo, então isso acaba assustando. É aquela história, a gente precisa educar, aumentar aí o nível de educação para o trânsito. Há estudos internacionais que um trânsito com pessoas com mais educação para o trânsito, melhora tudo na questão de 30%, reduz acidentes, diminui filas, melhora o tempo de deslocamento. É importante sim os autopropelidos, as bicicletas elétricas para a nossa micromobilidade, mas a gente precisa que esse pessoal seja educado para saber o que fazer, o que a gente espera deles e até não se envolver em acidentes. Não, é isso aí. Claro. Tem uma outra questão também que eu acho que é importante abordar, que são os patinetes, né? Hoje a gente percebe, principalmente na saída da escola, eles embarcam em 2, em 3 em cima de um patinete desses, e quando acontece acidente, porque acontecem até de forma rotineira, o que está na frente é praticamente esmagado pelo que está de trás, né? Então, as regras elas precisam ser claras, há a necessidade também de haver fiscalização, né, por parte da prefeitura, que é quem de alguma forma também cede o alvará para essas empresas poderem exercer a atividade aqui, e também por parte das próprias empresas, né, porque quando elas liberam através do aplicativo para que essas pessoas possam utilizar, a regra precisa ser clara. Como que vai botar em 2, 3? A responsabilidade é de quem depois quando sofre um acidente? Então, isso daí precisa, porque às vezes os pais não se dão conta, eles dão o dinheirinho para o filho ir lá fazer um lanche, e quando ele sai da escola, o que ele faz? Ele pega um patinete daquele ali e sai. Desses para alugar. Exatamente. Então aquilo ali também é um perigo muito grande, a gente vê crescendo o número de acidentes, né? E as regras ainda elas não são muito bem claras, porque a gente não vê a fiscalização em tempo real lá na pista parando, né? Fazendo, quem sabe, como o Michael falou, né, a educação de trânsito, porque se liberam um alvará para essas empresas, as regras elas precisam ser claras. Para quem está locando, não é verdade? Para a própria prefeitura e para a própria empresa. Tem que ter uma sinergia. Sim. A gente acaba vendo o aumento, né, dessas... Isso era para ser autopropelidos. E isso era para ser um benefício para a mobilidade urbana, para micromobilidade, Michael? Essa é a palavra? Para a micromobilidade. Era para ser um benefício. E o que vai acabar acontecendo? Vão ter que acabar interrompendo por um período esse tipo de veículo, e isso acaba prejudicando. É sempre aquela coisa, né? Quando o mercado ele está andando mais rápido do que o nosso poder público, né? Então isso é um produto que vende rápido. Então tá aí, eu tenho na minha família um primo que tem uma loja dessas bicicletas e motos e tal, e aí você vê as pessoas que compram, é sempre o pai comprando um filho de 12 anos, de 13 anos, de 14 anos, tá ali que pega... É uma moto, querendo ou não, a moto ela anda na velocidade que se anda aqui dentro da cidade. Você não consegue andar muito mais rápido, né? Em alguns pontos. Mas assim, eles acabam presenteando o filho com algo que pode causar um acidente trágico, né? Como a gente viu aqui, algumas cenas que você só coloca autopropelido no Google aqui, você já vê cenas aqui de acidente, né? Uma mulher que quebra o pé
porque ela vai sair da loja e passa na calçada, uma velocidade mais alta, e acaba passando em cima do pé dela, quebra o pé. Então, assim, quem é o responsável? É uma criança de 11 anos que está com essa moto? Pois é. Né? Esse dia nós tivemos ali nas proximidades do túnel de Barros, né, na Via Expressa Sul, um acidente, teve óbito. Pelas fotos não dava para ver se era uma bicicleta elétrica, um autopropelido, mas era um veículo desse. Aonde que foi, mãe? Próximo ao túnel de Barros, Via Expressa Sul, né, na sequência de em direção ali ao sul da ilha, o autopropelido, ou bicicleta elétrica, estava na contramão e bateu de frente com o veículo. Então, ele não era para estar trafegando naquele local, na contramão. Então, tem locais, que nem rodovias federais e estaduais, que esses veículos não podem, os autopropelidos não podem trafegar. Ele tem que ser ciclomotor, é outra categoria. E acontece muito o pessoal não saber aonde é a rodovia estadual, onde é a rodovia federal, e acabam andando num lugar que não tem condição de segurança mínima para esse tipo de equipamento. É esse tipo de esclarecimento que a gente precisa reforçar. Enquanto não tem a lei, a gente vai ter que ficar falando, né, de forma aleatória e aí desejando o cuidado das pessoas. Mas essa foi uma morte que aconteceu no dia 19 de julho de um homem de 30 anos de idade. Acabou colidindo com um Celta aqui Nossa, eu não tinha visto essa notícia. Mas olha só, isso pode aumentar o número de mortes, porque é uma moto que não tem segurança nenhuma ali na sua volta, na sua perna e tudo mais, né? Então, e aí alguém... Bom, se bem que era um homem de 30 anos de idade, né? A gente esperava um pouquinho mais de consciência, mas aí a gente sempre tem aquele nosso jeitinho brasileiro, sempre querendo dar um jeito para ir um pouco mais rápido, para ser mais rápido do que os outros, mas acaba acontecendo esse tipo de acidente. E aí eu queria só modificar o assunto agora rapidinho. Na Via Expressa, aqui na Via Expressa próximo da gente aqui, foram colocadas as câmeras para fazer ali o excesso de velocidade, para poder filmar os carros e tudo mais, em veículos do veículo. E aí tiveram que colocar espinas de ferro em volta do poste que sustenta a câmera lá em cima. E isso aqui é para proteção porque a população indignada quebra as câmeras. Pois é. Isso acontece. Então, a gente tem um número de acidentes absurdo. Nossa região aqui bate recordes aí nacionais e até internacionais de acidentes. A gente tem o primeiro trecho de acidentes aqui entre o 200 e 210. O segundo trecho tem mais ainda no Brasil entre o 210 e 220. E ainda o pessoal não entendeu a importância que tem a fiscalização, a importância que tem andar na velocidade adequada, a importância que tem um radar. Aí eu pergunto, como que a gente vai reduzir acidentes com esse tipo de pensamento da população? Todo dia aparece nos jornais acidente, todo mundo fica, meu Deus, acidente. Mas, cara, é a gente que trafega ali, os condutores têm que entender que o radar está ali para ajudar na nossa segurança. Mas o cara tomou uma multa, incomoda. Incomoda, mas é para aprender, para evoluir, entender que tem que andar na velocidade adequada para garantir a própria segurança dele e de terceiros, da família dele. Então, essa é a importância. Mas a gente tem algumas pessoas aí que têm uma ideia um pouco diversa. A gente vê, né, que no Brasil, inclusive, já há um estudo, acho que, se não me engano, em Minas Gerais, né, eles estão implementando um novo tipo de radar, onde ele faz uma estimativa entre ponto A e ponto B. Ou seja, se você chegar no ponto B, numa velocidade superior, né, em média, você recebe a multa. Por quê? Justamente as pessoas também, né, ela sabendo onde é que está o radar, ela vai numa velocidade excessiva até chegar ao radar, um pouquinho antes reduz para chegar na velocidade para não evitar uma multa, passou o radar, pé na tábua. Então, a tecnologia ela vem também, de alguma forma, para contribuir, porque a gente sabe que há sim os infratores, né, que eles fazem um mau uso da via, eles sabem sim onde é que está, né, o radar, e eles, da forma deles, eles burlam a lei. Se é a prefeitura, né, se é o governo, ou se... Como funciona essa questão para a gente poder ir atrás de solução para algo como isso? Então, realmente, Celso, o trânsito ele tem que ser claro, ele tem que ser lógico, não pode gerar dúvidas. Se tem alguma sinalização, uma pintura, uma sinalização horizontal, que a gente chama,
informando uma coisa que gera uma dúvida, isso não pode acontecer. A gente tem que ver, pelo que eu entendi, se eu entendi bem o trecho que ele está dizendo, ali é um trecho estadual. Então tem que ver aí com a Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Infraestrutura, ver o que dá para fazer, porque não pode a sinalização gerar dúvidas no condutor. O trânsito tem que ser bem claro, para a pessoa nem raciocinar muito e já entender o que tem que fazer. Então é um lugar que eu passo toda semana, várias vezes por ali, mas a gente passa no automático, não passa observando. Agora, quando eu sair daqui, a gente vai passar ali, eu vou observar aonde que está esse ponto aí. Tem a câmera do carro que sempre fica filmando, depois vou ver se essa câmera vai pegar certinho. E a gente pode até fazer um ofício, a gente pode fazer aí via o Consegue, vários ofícios a gente faz aí via Consegue para a Secretaria. Eu tenho até contato de algumas pessoas da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura do Estado. Então, vamos ficar atento a esse detalhe, sim. Mike, agora que você falou um negócio desse aí, eu não ando mais muito de carro, né? Acabo ficando mais tempo no escritório, mas eu estava pensando em a gente, sei lá, fazer um canal no YouTube e deixar a câmera do carro ligada e depois subir o vídeo de como foi o nosso dia no trânsito na região da Grande Florianópolis. A minha câmera do carro está sempre gravando, né? Às vezes é um pouquinho difícil de tirar o cartão SD card ali, botar no computador, mas está sempre gravando. Isso é até recomendado para, por exemplo, se envolve um acidente. Aí sempre aquela história, um outro culpado. Cara, tendo a filmagem, aí isso resolve tudo, porque mostra exatamente o que aconteceu. Então é um investimento bacana. Hoje em dia tem câmeras, valores de 100 e pouco, R$200. É bom ter uma câmera para garantir aí a segurança, ter a prova em caso de acidente. Não, eu vi um videozinho desses de internet, né? Que o cara ultrapassa, para, dá ré, bate no carro e sai todo mundo do carro meio machucado, assim, querendo falar. Daí o cara aponta, ó, tem câmera. Entra todo mundo no carro de novo e vai embora. Isso. Então era só para causar algum tipo de situação, né? Então a câmera realmente traz aí uma certa segurança, né? E aí o que acontece? Eu estava pensando nisso, a gente fazer, sei lá, reunir algumas pessoas e a gente colocar os trechos, dividir ali por hora, aconteceu tal coisa em tal lugar, né? A falta de educação no trânsito e tudo mais, e a gente fazer uns trechinhos desse de trânsito, até com o próprio motoqueiro, né? A câmerazinha ali no capacete, compartilhar esse tipo de informação e a gente fazer um canal aí para girar os acontecimentos da Grande Florianópolis, que eu acredito que daria uma série bem legal. Vai estar completamente parado. Então, se você está saindo da Palhoça, já se prepara aí que você vai enfrentar um belo um trânsito na região para chegar aqui em Florianópolis. Da questão das motos, do autopropelido e tudo mais, isso vem aumentando a questão, né, da mobilidade da nossa cidade, mas também vem causando grandes prejuízos, né? Ontem a gente falou da questão do acidente, o Michael até mandou a participação pelo nosso chat aqui, que a gente falou daquele semáforo na saída da ponte. E aí, ontem, enquanto a gente falava disso, dois amigos meus que trabalham no centro, né, mandaram as imagens, mesmo com o sinal aberto, as pessoas atravessam, e mesmo com passarela e sinaleira, eles atravessam lá do outro lado, e quem está utilizando a passarela, por incrível que pareça, as bicicletas elétricas, as pessoas estão passando pela passarela para poder ir para Beira-Mar, para poder seguir ali a ciclovia, né? Ou para fazer o seu passeio. Então, a passarela se tornou um trajeto para os autopropelidos, a faixa de pedestre inutilizada, o lugar onde não tem faixa o pedestre passa, isso se tornou uma bagunça aí na nossa região. Volta e meia a gente está em eventos ali no Centro-Sul, palestrando, colaborando aí com o nosso conhecimento, e aí eu fico observando, eu sempre passo pela passarela. Aí o que eu vejo? Justamente isso, o pessoal atravessando ali, até antes de ter esse semáforo. Tinha uma galera que atravessava ali, aí eu fui pensando, mas por que eles fazem isso? Por que não usam a passarela? Tem pessoa que tem medo de altura, e a passarela, isso é da engenharia, ela dá uma leve balançada, o concreto trabalha. Então tem pessoas que não gostam disso, têm medo de altura e evitam de passar por ali, e correndo o risco,
fora da faixa de pedestre. Agora sim, tem uma faixa de pedestre. Eu tenho que, na maioria das vezes, aquele semáforo está verde, está aberto para os carros passarem. Aí quando tem evento, aí tem aqueles entrada e saída de pessoas, aí o semáforo começa a atuar. Mas mesmo assim... Peraí. Então ele não funciona durante o dia todo? Várias vezes eu passei ali e ele não funciona. Quando não tem evento, o Centro-Sul não funciona. Pelo que eu constato passando por ali, né? Entendi. Na verdade, ali tem a botoeira, né? Então, assim, ó, ele é um semáforo, na verdade, alternativo. Então, quando a pessoa... Ele só funciona quando a pessoa vai ali e aperta o botão e ele... Então, ele é justamente para evitar que as pessoas, elas atravessem. É como o Michael falou, muitas pessoas, elas não querem... E aí, praticamente embaixo né? Praticamente embaixo da própria passarela. O que a gente percebe ali? Né? Existe todo mundo percebe, né? Existe um número muito grande de pessoas em situação de rua que atravessam ali, porque do outro lado da via fica o Centro Pop, que é, né, a passarela da cidadania. Então, essas pessoas, via de regra, elas não procuram nem a passarela e nem a própria faixa de segurança. Elas atravessam ao bel prazer e, às vezes, em dupla. Já aconteceu acidentes fatais ali, mais de um. Então, há sim uma preocupação grande. Acho que a prefeitura, né, fez bem, de alguma forma também, de tentar, de alguma forma, colocando aquele semáforo, procurar mitigar um problema, que é uma crescente. Agora, acho que a gente precisa de outras alternativas também. Quem sabe pensar numa possibilidade de realocar o próprio Centro Pop, colocando numa região que seja não tão movimentado, porque, infelizmente, essas pessoas, elas ficam transitando entre um lado e o outro, e muitas vezes elas param no meio, no canteiro central ali, e fazem um acampamento. Elas sabem o horário que elas atravessam para poder se alimentar, elas voltam para o canteiro central, parte delas utilizam drogas ali mesmo, então é uma via de entrada, né, da nossa ilha. Ela liga diretamente ao nosso túnel Antonieta de Barros, que dá seguimento, seguindo aí para o nosso sul da ilha. Então precisa de alguma forma já pensar e de alguma forma para poder mitigar esse problema, que vem numa crescente. Sim, agora você imagina só, né? Tudo é uma somatória. Esse local ali onde está ali para esse atendimento, ele acaba ficando não fica fácil acesso, né? As pessoas geralmente vão a pé, né? Tem as suas necessidades, mas ela não fica de fácil acesso, ela acaba causando algum tipo de transtorno. É claro que daí já foi tentado colocar esse tipo de trabalho mais no centro da cidade, só que daí os bairros, né, o bairro centro ali, acabou causando um transtorno com os moradores. Tinha aquele restaurante popular, sim, numa região nobre do centro, e aí acabou acumulando o número de moradores em situação de rua muito grande na região e causou esse transtorno todo com a população que estava ali. Aí acabou tendo que retirar dali para não causar mais transtornos. Então, às vezes, até o poder público fica num beco sem saída, porque onde é que você vai colocar, né? Então, aí a solução melhor era essa, mas aí a gente passa por esse impasse, que aí acontece acidentes, né? As pessoas acabam vindo a óbito por um acidente um pouco mais grave, e a gente precisa sempre de solução. A cidade vai continuar crescendo, os moradores vão continuar chegando na cidade, e a cada tempo que passa a gente conhece uma família que está chegando agora na cidade. Vem morar, estou aqui há tanto tempo, estou aqui há 1 mês, há 2 meses, há 3 meses, então só aumenta o número de pessoas e a gente precisa de soluções aí cada vez mais rápido para poder solucionar essa questão da nossa mobilidade, né? E se você tiver, Cláudio, alguma informação para a gente aí na questão dos motoboys, né, eu sei que tem outras nomenclaturas aí, né, do que está acontecendo, atualizar a gente um pouquinho de informação, isso é bacana para o nosso ouvinte ter conhecimento. Bom, então a classe, a categoria dos motoboys, eu sempre digo que nós estamos presentes em todos os municípios de Santa Catarina, sem exceção, né? A gente vem já há bastante tempo tentando de alguma forma trazer as nossas demandas reprimidas à luz. Agora, nos últimos tempos, a gente conseguiu, através de uma emenda parlamentar, no valor de R$600 mil, onde 150 mil foram alocados para Florianópolis, 150 mil para São José, 150 mil para Palhoça e 150 mil reais para Biguaçu, especificamente para tratar dos pontos de apoio. O que seriam os pontos de apoio? Seriam os locais adequados para que as pessoas elas pudessem ali carregar o seu telefone celular, para poder se alimentar de forma decente, não sentado no cordão de uma calçada, embaixo de uma marquise.
Então, foi assinado a ordem de serviço para o nosso primeiro ponto de apoio em Florianópolis, agora na semana passada. Já algumas semanas atrás, nós também estivemos lá na Prefeitura de Palhoça, junto ao prefeito Frécia, que também já colocou o terreno à disposição, ou seja, nós já temos o local. Começou já a obra, né, do baldrame para que seja colocado ali, na verdade lá não vai ser um container, vai ser um módulo. Florianópolis já optou por container, vai ser mais de um container. A gente já está em conversas também com o executivo de São José, onde na semana passada nós tivemos uma reunião importante com a secretária de Segurança e Ordem Pública do município, para que a gente possa agora já numa próxima oportunidade poder escolher os terrenos que estão à disposição da prefeitura para que a gente possa ter ali também garantido o nosso monte de apoio. Então as coisas elas vêm acontecendo, não é da forma com que a gente gostaria e nem merecia, principalmente na velocidade, mas a gente tem que agradecer porque tempo de pouco, pouco é muito. Para quem não tem nada, uma pequena conquista é uma grande conquista. Tempo de pouco? Pouco é muito. Olha só, Cláudio, e aí esses pontos que vão ser selecionados, vai ter o projeto, o ideal, o sonho ideal, é ter uma distância entre um e outro, por região, por bairro? Então assim, nesse momento, né, vai acontecer um em Florianópolis, um em São José, um em Palhoça, um em Biguaçu. Lógico que o nosso sonho é replicar, né, em Florianópolis, poder levar também um para o norte da ilha, um para o sul da ilha, um para a região ali, onde talvez seja a maior zona de calor no que diz respeito às entregas, que é a região da Trindade, por questões lógicas, é a cidade universitária. Então sim, há um sonho, agora a gente trabalha, né, com os fatos. Hoje a gente tem, à nossa disposição essa verba, especificamente para esses pontos. A gente está batalhando para isso aí virar, porque, por incrível que pareça, nós não temos um sequer. Numa realidade de 295 municípios que nós temos em Santa Catarina, nós ainda não temos um ponto de apoio. Assim como nós também não temos 1 metro de motofaixa pintado. Então, todas essas questões, elas são provocação e resiliência. Então, a gente vem provocando, uma resiliente, a gente vem indo em busca da resposta. Isso com uma parceria privada não dava de uma celeridade, por exemplo, até para a exploração do ponto mesmo? Isso, com toda certeza. Dentro desse próprio projeto, né, há a possibilidade, a prefeitura que está fazendo essa construção, de trazer também o privado para que eles possam, de alguma forma, através, né, plotando o próprio equipamento, né, é uma espécie também de marketing. Então, as grandes empresas, principalmente iFood, Uber, Rappi, 99 e outras também, porque quando se fala em equipamento público, né, não se pode dar preferência para um ou para outro. Se abre, né, para que as pessoas elas possam, ou seja, a Van, grandes marcas que quiserem de alguma forma contribuir, né, e outra coisa também, replicar. A gente está conversando principalmente com uma grande marca de shopping aqui da região, onde a classe, a categoria, ela fica praticamente alocada em cima dos contenedores de lixo. E para nós é terrível, mas também até para a própria imagem do shopping, onde quando o cliente ele vem para adentrar no shopping, ele dá de cara com 20, 30, 40 motociclistas ali praticamente em cima dos contêineres de lixo. Então a gente que vem nessa busca aí também para tentar separar, porque existe sim, né, uma discriminação, né, isso aí é inegável. Às vezes uma guerra, né, entre carro e moto. Isso, então a gente tenta de toda forma desmistificar a figura do motoboy, do motofretista como o bagunceiro, o baderneiro, o transgressor da lei. E nós temos muitas necessidades. Os nossos municípios, né, as nossas demandas elas são muito parecidas. Aquilo que toca para nós, as nossas demandas reprimidas, elas também são de Blumenau, de Palhoça, de Joinville, né? Então a gente agora está numa luta também para replicar esse projeto através do governo estadual, quem sabe até num plano de governo futuro, para que esses pontos de apoio, por exemplo, eles possam ser replicados nas principais cidades do estado. Joinville, Blumenau, Araranguá, Criciúma, Tubarão. Sim, eu digo isso porque há uns anos atrás, quando saiu essa questão do Uber, há muitos anos atrás, né? Quando saiu essa questão do Uber, a gente teve uma conversa com alguns parceiros que tinha ali o seu carrinho de lanche dentro de um estacionamento, e a gente tinha conversado com eles se tinha como deixar um container aqui e a gente fazer tipo um pit stop pro Uber, sabe? Com um aspirador de pó,
com o pretinho e tal, com o negocinho ali dos pneus, e aí, sei lá, deixar uma geladeirinha ali para ele poder comprar um refri, uma água, uma coca, ali no momento que tá ali, alguém para fazer um atendimento rápido, poderia explorar esse ponto para poder fazer. E, a gente não conseguiu caminhar porque tinha a questão ali do investimento do container e coisas a mais, e também o próprio dono do ponto falou, cara, assim, vai ser muito carro parado aqui na frente, daqui a pouco vai atrapalhar o movimento. Mas quando é moto, eu acho que o volume pode ser maior, né, de motos ali, dependendo da região, mas eu acho que de repente uma parceria poderia trazer até bons benefícios também, não é? Olha, assim, ó, inclusive nessa última reunião que nós tivemos aqui em São José, nós, e assim a gente já tinha levado em Florianópolis também, a gente fez uma menção aonde para nós não teria problema nenhum se nós fizéssemos o primeiro ponto de apoio híbrido do Brasil, ou seja, aonde esse ponto de apoio ele pudesse contemplar não só os motociclistas, mas também os motoristas de aplicativo. E aí, inclusive, se aventou a possibilidade de a gente ocupar, lógico, a gente sabe que o espaço ali da beira-mar de São José, ele pertence à União, né? Mas como está no município de São José, existe sim, né, a possibilidade de um ajuste de conduta para que pudesse, de alguma forma, a gente ocupar esse nosso ponto de apoio, pudesse acontecer ali na beira-mar. E ali tem um espaço muito grande onde a gente, né, levantou essa possibilidade de esse nosso ponto de apoio ele ser híbrido, porque as nossas necessidades elas são muito parecidas com a nossa categoria co-irmã, né? E a gente sabe, para nós homens é difícil, mas para as mulheres é ainda mais difícil. Então ali teria a possibilidade de utilizar um banheiro, reitero, poder se alimentar de forma, né, a não ser embaixo de uma marquise. Então nós motoboys, motofretistas, a gente está de braços abertos para receber a outra categoria também. Se o município de São José, o município de Florianópolis, né, o município de Palhoça, Biguaçu, assim entender ser importante, para nós seria maravilhoso. Eu também acharia que seria o melhor dos mundos, né? Se não der, ok, mas assim, também seria o melhor dos mundos, mas ainda reforça essa... Porque assim, por exemplo, eu tenho um amigo que tem um negócio de lanche ali no Passa 20 e tem um espaço enorme. E aí, quando tu tava falando aqui, eu tava já lembrando dele, eu vou mandar um áudio para ele, para ver se assim, poxa, esse terrenão que tem aí, o que você acha de ceder para um espaço como esse, sei lá, ver alguma coisa ali, porque assim, se a iniciativa privada começa a dar esse incentivo, a gente pode, sei lá, ter 10, 20, 30 pontos aí a mais na região, onde eles possam ter um encontro ali para poder, né, ficar mais sossegado algum período, e também ajuda até o movimento do local, né, porque às vezes fica aberto ali e tudo mais. Então eu acho que seria interessante. A gente sabe, por exemplo, esses dias chegou um entregador aqui no escritório aqui, e eu fui atender ele ali, ele tirou o capacete e tal, deu um sorriso. Daí eu olhei pra ele e falei assim, cara, tu já entregou pizza também? Dele assim, já entreguei sim, tal. Eu falei, cara, então, acho que sei lá, uns 6 anos atrás, você entregava pizza na região da... Sim, um cara extremamente simpático. Acho que ele deve ser bem conhecido no meio dos motorboys, assim, porque um cara sempre sorridente, à noite, não importava o horário, chuva, ele estava sempre lá para fazer a sua entrega sorrindo, e aqui, deixando o documento também sorrindo e tal. Eu falei, cara, eu reconheci pelo sorriso, cara, que faz o trabalho com alegria. Ele, eu acho que eu nasci em cima de uma moto. E aí faz ali o seu trabalho, né, com dedicação e tudo mais. E aí a gente deu uma breve pincelada aqui nessa questão dessa guerra que acontece, né, ou desse descaso às vezes com o motorista ou o motociclista, né, que a gente acaba às vezes esquecendo que ali em cima daquela moto tem uma vida, tem uma pessoa que está ali, que tem família e tudo mais, está trabalhando. E do mesmo jeito que a gente, né, ou como motorista de carro se irrita às vezes, né, fica bravo, o motociclista também, ele também tem ali o seu momento de fúria, que a gente não tem como esconder isso, né, a gente acaba vendo que acontece muito. E eu sempre lembro, da outra vez que você esteve aqui eu já contei essa história, eu sempre lembro de um padre que faz um programa de rádio, a gente, acho que, não sei se qual de vocês já tinha visto, faz um programa de rádio todos os dias pela manhã na cidade de São Paulo, e ele estava indo de carro numa avenida, e aí um motociclista passou e chutou o retrovisor do carro dele, quebrou. Você chegou a ver essa máquina? Quebrou o retrovisor dele ali, e só que o cara da moto acabou caindo.
Ele chutou o retrovisor e caiu. Aí o padre, né, ele não sabia que era o padre, parou o carro próximo, foi ali, ele meio assustado, pensou que ele ia falar alguma coisa, xingar, e não, perguntou como é que você tá tudo bem, você se machucou e tal. E aí ele começaram a conversar e ele reconheceu que ele era o padre fulano de tal, agora eu esqueci o nome do padre. E aí ele falou que estava cheio de problemas, precisando comprar remédio para a filha, problemas financeiros e tudo mais, e o padre falou, não, vamos fazer o seguinte, eu vou te ajudar. Ele falou, a palavra ou a resposta branda, ela placa o furor. Né? Então às vezes a gente precisa ter um pouquinho mais do que o Michael sempre frisa aqui com a gente, que é a questão da educação no trânsito. Esses dias também eu passei por eu fui virando à direita e o motoboy veio na minha direita. E eu ia derrubar ele, aí eu acabei freando, ele passou, eu fui, daí ele foi indo devagar para xingar e tal, falando alto, daí eu falei, cara, desculpa, não te vi na faixa da direita. Eu acabei virando e acabei não te enxergando ali, porque se ele ia para a esquerda, ele tinha que ficar na faixa da esquerda para seguir para a esquerda, mas ele acabou querendo fazer o caminho contrário e veio para poder brigar, e aí depois ele abriu um sorrisão, não, de boa, desculpa aí, não, foi embora. Então às vezes a gente é só o não querer ser mais do que o outro, o não querer vencer no grito, a gente acaba aí com a educação tendo uma boa mobilidade e uma boa junção aí no trânsito entre carros e motos. E aí, considerações finais, Cláudio, para a gente poder encerrar o nosso programa de hoje. Bom, primeiramente eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de ter vindo, né, essa bancada maravilhosa com o JP, com o Maicon, a Fernanda. Espero no futuro próximo poder voltar aqui para trazer, né, mais notícias a respeito da classe, da categoria. Também, se Deus quiser, poder de alguma forma contribuir, né, com a nossa mobilidade, o nosso trânsito. Tá? Para mim é sempre uma satisfação. Então, agradeço de coração pela oportunidade. Michael Ponte. Então, convidar o pessoal para a nossa próxima reunião do Consegue, uma reunião conjunta, Consegue Campeche, Consegue Carianos e Consegue Extremo Sul, que pega lá a região da Armação. Vamos falar sobre o Super El Ninho, o que você precisa saber para proteger sua família e sua comunidade. Será no próximo dia 18 de agosto, terça-feira, às 19h30, será no bairro Carianos, no Centro de Convivência para Idosos do Carianos, Rua Saul Silveira Penha, sem número, mas em frente ali, aproximadamente ao número 555. E também queria informar aí que está sendo reportado alagamento no Elevado Francisco Dias Velho e na Avenida Campeche, ali na região da Lagoa Pequena. E temos previsto também alagamento lá no Trevo da Seta para as 15h45 hoje. Meu Deus. Então tá bom, para você que ficou com a gente até agora aqui na Mais Alegria 95.fm, eu deixo meu abraço para você e amanhã a gente está de volta a partir das 8 horas da manhã.